você está relatando para a gente é uma relação viciosa entre o planejamento urbano, que nós temos hoje nas grandes cidades, e a mobilidade urbana. Como nós poderíamos corrigir essa distorção? É possível nós relacionarmos de uma maneira virtuosa o transporte público e o planejamento urbano? É possível sim, Suzy. Em primeiro lugar, nós temos muitas ferramentas de planejamento urbano que precisam ser usadas na cidade. Para serem usadas, nós precisamos vencer eventuais interesses econômicos momentâneos, este de maximizar os lucros do empreendimento imobiliário, buscando os terrenos mais baratos. O plano diretor de São Paulo é um exemplo de como a gente pode mexer nisso. Primeiro, incentivar a implantação de centralidades econômicas fora da zona central. Então, por exemplo, ter em Itaquera um shopping como o metrô construiu do lado da estação ajuda muito, porque ao redor do shopping gera uma cadeia de empregos, de suprimentos, que já ajuda a aliviar. Ter feito desenvolvimento urbano ao redor do estádio novo, construído para a Copa do Mundo, a Arena Corinthians, quando eu era secretário, eu vi inaugurar ali um novo centro de telemarketing naquela região, que ainda é uma atividade que gera emprego e que, portanto, muito bem-vinda que seja instalada ali. Em segundo lugar, olhar para os eixos de transporte e favorecer a densificação ao redor dos eixos de transporte, de maneira que as pessoas que vão morar nesta região se sintam desincentivadas a usar o carro porque tem oferta de transporte de alta capacidade perto. Então, Curitiba, acho que é um grande exemplo de como fez isso. Ao redor das canaletas do Expresso, a gente vê a verticalização. Nas quadras mais distantes, não se permite, se mantém horizontal. Usar as ferramentas do desenvolvimento orientado pelo transporte, né? As grandes metrópoles têm muitas possibilidades de fazer isso. Utilizar os polos de transporte público, metrôs, estações de metrô, estações de terminais de ônibus, como a faísca do polo de desenvolvimento de atividade econômica, né? Requalificar o entorno desses lugares para fazer dali um polo de atividade econômica, de maneira que a pessoa viaje só até aquela estação, não precise viajar até o centro. Implantando nos novos bairros que vão aparecendo a exigência do uso misto. Não permitir mais, enquanto cidade, que surjam apenas áreas residenciais. Que toda vez que um empreendedor queira fazer um novo loteamento, ele seja forçado pela legislação a desenvolver atividades de serviço e de comércio ao redor desse novo loteamento, tentando reter as pessoas naquela região, tentando criar novas centralidades. Interessante você falar no TOD, né, no desenvolvimento orientado pelo transporte. Todos os projetos de transporte público que são implantados no Brasil, em sua maioria, eles são bancados pelo dinheiro público, né? Ainda é uma exceção você ter a implantação, não digo nem a operação, mas a execução da obra feita pela iniciativa privada. Talvez São Paulo tenha mais experiência do que qualquer outro lugar no país. Mas a questão esses meios de transporte público são construídos com o dinheiro público, saem dos cofres públicos, e como não existe um bom planejamento urbano, como não é pensado o desenvolvimento orientado pelo transporte, quem acaba lucrando, levando uma mais-valia urbana pela valorização que chega aos terrenos, acaba sendo um grupo muito pequeno. Então, a coletividade paga pela obra, mas quem acaba lucrando com a mais-valia que um grande projeto de transporte traz é um grupo muito pequeno. Existem maneiras de se taxar essa mais-valia urbana? Existe, Suzy, está previsto na Constituição Federal, chama-se contribuição de melhoria. Mas eu nunca vi ser implantada de forma concreta. Você foi muito bem, eu concordo plenamente. Quando você faz uma linha de metrô, eu vi isso muitas vezes, como presidente do metrô, diretor do metrô, gerente jurídico do metrô. Você tinha uma supervalorização imobiliária ao redor da linha. Ou seja, aquele proprietário, sem fazer absolutamente nada, nenhum investimento, sem tomar nenhum risco, do dia para a noite viu o valor do imóvel dele crescer 50%, 60%, às vezes até 100%, às vezes até mais que 100%. Sem que ele tivesse contribuído nada para isso. Quem contribuiu? Os pagador de imposto lá de Guaianazes, o pagador de imposto lá do Jaguaré, de Presidente Prudente, ou às vezes o pagador de imposto de Manaus, porque vinha dinheiro do governo federal, em forma de empréstimo, mas de alguma forma vinha. De fato não é justo, quer dizer, nós precisamos avançar. Na minha opinião, nunca ninguém fez a contribuição de melhoria, nunca é uma palavra muito forte, mas eu não conheço, não é comum fazer,
porque o político tem medo do capital que ele ganha inaugurando a obra, ele perde com a infelicidade do proprietário ao lado, que vai ter que ajudar a pagar a obra. Mas é, de fato, muito justo. O injusto é exatamente quem não vai se beneficiar pela obra ter que pagar por ela. Nós precisamos desenvolver mecanismos de captura da valorização imobiliária para aliviar a carga no orçamento público dos investimentos em mobilidade urbana. É o mesmo raciocínio, Suzy, que eu faço para o pedágio urbano. Usar o carro gera tantas externalidades negativas, usar o transporte público gera tantas externalidades negativas que não faz sentido que só quem pague pelo transporte público é o usuário. Porque ele gera tanto benefício para a sociedade que a sociedade precisa ajudar a pagar. Algumas cidades já avançaram e pagam subsídio ao transporte. Quando a Prefeitura de São Paulo diz eu vou dar subsídio para o transporte, o que ela está dizendo? Você que usa transporte faz tão bem para a cidade toda que eu vou ajudar você a pagar essa tarifa. Então, eu te dou uma integração grátis para que você use mais o transporte e alivie o meio ambiente, alivie tudo mais. Só que falta dar o segundo passo, que é quem contribui negativamente, quem gera tanta poluição, tantas mortes, tanto congestionamento, precisa ajudar a pagar os efeitos da sua atividade.